Uma boa noite aos irmãos, que Deus abençoe a todos. Convidar os irmãos a nos colocar de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 3, à frente ali. Já quero chamar o grupo Rubenitas aqui para 2 louvores. 2 Pedro 3, versículo 8, vamos ler juntos aqui, irmãos, fazer uma oração, leitura. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela serão atingidas. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos abrir no Evangelho de João, irmãos. João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 8. Quero ler com os irmãos esse versículo aqui. João 3, 8. Convidar a irmã Rosana para fazer a oração inicial aqui conosco. Vamos ler juntos aqui. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Amém. Então, vamos fechar os nossos olhos agora, confessar os nossos pecados, para que o Senhor ache lugar nessa noite para estar operando no nosso coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós chegamos na Tua presença, confessamos nossos pecados a Ti, em nome de Jesus, te pedimos perdão, pedimos que o Senhor tome o controle desse culto, Senhor, que os louvores, as orações, as palavras, os regares, tudo seja edificante, Senhor Deus, e que o Senhor toque no nosso coração, Senhor. Nos tire da preguiça, da mornidão, da frieza e fale conosco, Senhor. Nós abençoamos essa reunião, entregamos tudo a Ti e que em nome de Jesus seja tudo feito para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Senhor,
Amém, irmãos. Vamos abrir no livro de Romanos. Convidar o grupo Davitas para um louvor, depois o Mirra na sequência, cada um cântico. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Período desse louvor, sai do teu lugar aí, abençoa a vida do teu irmão, dá liberdade para o Senhor, é para nós estar exercendo a comunhão nesse momento aqui, amém, irmãos? Não seja
Amém. Boa noite, irmãos. Glórias ao Senhor, né? Sejam todos bem-vindos. Os irmãos estão felizes? Glória a Deus. Nós também, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos repetir uma palavra, irmãos? Jesus. 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 Tu és o meu tudo. Meu tudo. Amém, Senhor. Louvamos ao Senhor então, irmãos. Que maravilha, Senhor Jesus, é ter você como minha vida. Que maravilha, Senhor Jesus, é ter você como minha vida. Que maravilha. Que maravilha, Senhor Jesus, é ter você como minha vida. Que maravilha, Senhor Jesus, é ter você como minha vida. Nada desejar, nada precisar, por nada competir, nada invejar, ciúmes de nada sentir. Oh, que liberdade, meu Senhor, para servir e amar os meus irmãos. Não é mais enfado, mas nisso agora tenho muito prazer. Oh, que liberdade, meu Senhor, para servir e amar os meus irmãos. Não é mais enfado, mas nisso agora tenho muito prazer. Mas nisso agora tenho muito prazer. Só a igreja agora, que maravilha. Que maravilha. Senhor. Oh, glória a Deus. Que maravilha, Senhor Jesus, é ter você como minha vida. Que maravilha, Senhor Jesus, é ter você como minha vida. Nada desejar, nada precisar, por nada competir, nada invejar, ciúmes de nada sentir. Oh, que liberdade, meu Senhor, para servir e amar os meus irmãos. Não é mais enfado, mas nisso agora tenho muito prazer. Oh, que liberdade, meu Senhor, para servir e amar os meus irmãos. Não é mais enfado, mas nisso agora tenho muito prazer. Mas nisso agora tenho muito prazer. Glória a Deus. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Irmãos, não precisam falar alto, mas vamos pensar agora qual foi o último material que a gente leu ou ouviu. E o que o Senhor quer que a gente ouça agora, ou leia. A gente pode perguntar lá no nosso íntimo, porque o Senhor diz que Ele quer que a gente dependa dEle para todas as coisas. Então, às vezes eu acho que eu tenho que ver tal coisa e o Senhor quer trabalhar em outra primeiro. Amém? Então, eu creio que o Senhor vai nos falar hoje o que Ele quer que a gente veja juntamente com a dica mensal, que é a Ele ouvir. Quem tem a assinatura da TV Menorá já tem ali todas as mensagens. E quem não tem pode comprar o DVD, mas também pode fazer o download na página da editora. E se precisar de ajuda, a gente auxilia ali na livraria. Então, a gente já ouve o Senhor, né? Mas a gente ainda não obedece.
Então a gente tem que ouvir e obedecer, amém? Irmãos, eu tenho também aqui ainda a promoção dos seminários. Eu trouxe alguns aqui para vocês terem uma ideia, que estão todos a R$30. Até tinha o A Ele Ouvir também, mas agora já acabou. E na promoção. E tem a Soberania do Vento, Fé dissipa a apostasia, Seminário Partilhando as Nossas Fraquezas, que tem muito a ver com aquilo que a gente ouviu ontem no microrregional de Piratuba, que a gente precisa confessar e levar para o Senhor. Ele não quer que a gente seja perfeito ou que pense ser, mas Ele quer que a gente leve para Ele as nossas fraquezas e clame até que o arrependimento entre no nosso coração e a gente mude, amém? E também o Senhor me tocou de compartilhar com vocês o livro A Injustiça da Parte de Deus. Esse livro ele tem uma mensagem, a indicação ele é uma mensagem por dia, e ele fala muito de orgulho, fala muito das coisas que a gente acha que são injustas, que a gente vê em tudo que é situação, né, desse mundo, e abre o nosso entendimento para como que o Senhor faz, como Ele não obriga, Ele nos dá um livre-arbítrio, né, para a gente escolher. Então a culpa não é dele, apesar de às vezes a gente pensar, mas tal coisa, não. Cada vez que o homem se separa mais de Deus, mais causa fica o mundo. Amém? E tem também o lançamento, que é a apostila de louvor número 5. Essa apostila de louvores tem assim na sequência ali, tem acho que mais de 900 louvores já no site da editora Vento Sul. E tem, por enquanto, 5 apostilas. São 100 louvores cada uma, na ordem alfabética. E assim, eu creio que se der tempo, antes do Senhor voltar, a gente vai fazer todas até concluir todos os louvores. Amém? Então, que Deus abençoe, que a gente se fortaleça e que a gente não se cale, que a gente compartilhe. Se alguém está com vergonha de compartilhar algo, rejeita. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos. Quero abrir uma palavra aqui. Já quero chamar o Jader e a Sheila para passar aqui hoje. Vamos ter uma bênção matrimonial aqui. Amém? Vamos abrir no Evangelho de João enquanto eles passam. Convidar o irmão Márcio Porto também para abençoar aí o matrimônio dos irmãos aqui, proceder nesse momento. Evangelho de João, enquanto eles se deslocam, capítulo 2. Convidar a igreja a se colocar de pé. Amém? João 2. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Pode passar aqui os noivos, os padrinhos, as pessoas que estão acompanhando aí, prestigiando esse momento aí. Amém? Amém? Então, irmão Jader, irmã Sheila, amém. Então, eu gostaria de recitar alguns versículos, né, que a palavra nos orienta para que o Senhor abençoe esse matrimônio, né? Porque creio que quando a gente vive no padrão do Senhor, tudo vai bem, né? Pelo menos tentamos, né? Mas com a bênção do Senhor fica melhor. Então eu creio assim que um versículo, né, que nos traz muita luz, né? O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela
e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Então eu gostaria também de ler lá em Efésios, no capítulo 5. Vou pedir para a igreja repetir junto conosco, amém? 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente, como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém?
Vamos abençoar a aliança, né, irmãos? Os noivos. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti esse símbolo, né, que significa a aliança deste casal. Que a partir de hoje eles sigam sempre os Teus mandamentos, sempre um respeitando ao outro, na direção do Senhor, buscando sempre os caminhos do Senhor, e que sejam uma só carne, como Tu dizes na Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoamos este símbolo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem repetir, né, junto. Sheila, aceita como teu legítimo esposo, promete amá-lo, respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe todos os dias da sua vida? Sim, aceito. Jada, aceita como tua legítima esposa a Sheila e promete amá-la, respeitá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe em todos os dias da tua vida? Sim, aceito. Amém. Glória a Deus. Então, os irmãos podem... Está nervoso? Amém. Então, novamente, vamos estender nossa mão direita, né, para estar abençoando a vida do Jader e da Sheila nessa noite, né, do seu filho, dos seus familiares, né, e todos aqui presentes. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida desses teus filhos diante de Ti nesta noite, Senhor, que Tu esteja abençoando eles em todos os Teus caminhos, abençoando esse matrimônio, essa união, a partir de hoje, Senhor, que eles sejam 3, Senhor, que é os 2 mais Tu, Senhor, coordenando a vida deles, guardando e livrando-os de todo o mal, Senhor. Que eles permaneçam sempre, Senhor, tementes a Ti, Senhor, ouvidores e muito mais, Senhor, praticantes da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz alegria, Senhor. Só alegrias a esse lar, Senhor, em nome de Jesus. Retira toda e qualquer seta que o inimigo tenta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles estejam alicerçados na rocha, que é Tu, o Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa sempre eles, Senhor, em todos os caminhos que eles andarem, Senhor, os seus trabalhos, a sua casa, Senhor, e os seus familiares, Senhor, em nome de Jesus. Eu os declaro casados, marido e mulher. Amém. Meu Deus. Felicidades. Amém. Deus abençoe. Já vou convidar o Alex e a Rafaela a subir aqui em cima, que nós temos uma apresentação também. Vamos apresentar a vida da Rafaela diante do Senhor. Amém? A igreja pode ficar de pé mais um pouquinho, daqui a pouco você senta. Amém? Nós vamos proceder aqui com a oração de apresentação da vida dela diante do Senhor, como assim o Senhor não nos ampara a batizar uma criança nessa idade aqui, porque ela não tem, né, consciência e noção nem de pecado, nem de arrependimento. E está muito claro, né, como foi que aconteceu e ficou registrado na palavra, como foi o procedimento com Jesus, né? Jesus, quando era criança, ele foi apresentado ao templo e ele se batizou já em fase adulta depois. Então nós vamos abençoar a vida dela, a vida do Alex aqui, amém? Erga a tua mão, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor aqui. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante da Tua presença. Eu coloco a vida da Rafaela diante de Ti, Pai, em o nome de Cristo Jesus. E a partir de hoje nós apresentamos ela diante da Tua presença, diante desta congregação e do mundo espiritual. Ela está consagrada ao Senhor e nós Te pedimos a proteção do Teu Espírito Santo sobre a vida dela, sobre todos os seus dias, até ela chegar à idade, Senhor, que ela vai decidir por Ti e Te receber como Senhor, como Salvador e passar pelas águas do batismo. Capacita a vida do Alex, em nome de Jesus, a criar e a educar ela e a mostrar e apontar todos os dias o caminho que ela deve seguir. Nós abençoamos ela em nome do Pai, em nome do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém, Senhor.
Amém. Podemos sentar, irmãos. Cadê o homem do microfone aqui que vai estar posto aqui? Nós tivemos aí, né, irmãos? Temos todas as semanas mensagens, ministrações, a mesa do Senhor, tudo aquilo que Deus nos edifica através da palavra, né? E nós nos alimentamos. Então esse aqui é um momento de você partilhar com os teus irmãos aquilo que Deus tem feito, se é um regar, se é um testemunho. Pode passar aqui na frente aqui, aqueles que desejam hoje têm algo para partilhar da parte do Senhor. O Isaac começou a caminhar porque vai ser hoje, né, Isaac? Eu brinquei com ele antes ali, ele disse, não, ainda não, né? Eu disse, então tá bom, a hora que estiver pronto ele vem, pode passar aqui. Pode passar aqui na frente com o Pedro. Se tiver mais algum irmão aí, pode estar passando aqui. Vem. Deus abençoe, irmãos. Meu nome é Igreja. Eu estou me negando muito aqui, porque eu não queria vir. Estou com muita vergonha. Já faz anos que eu tenho um testemunho forte para dar. Muitos testemunhos eu tenho, porém esse é bem significativo. Deus sempre cuidou da minha vida. O diabo sempre quis me ceifar desde muito novo. Eu passei por acidentes, por inúmeras provações. Eu usei muita droga desde os meus 14 anos. E uma vez eu estava trabalhando numa lavagem, eu já era de maior, me incomodei muito com polícia também. Tem gente que usa droga uma vida e nunca se incomoda. Eu não podia chegar perto que os homens me agarravam. Era sempre assim, não tinha. Eu estava com alguma coisa na rua, era pau, era incomodação, era delegacia. Não tinha, não era para mim, aquilo não era para mim. Aí uma vez eu estava na lavagem trabalhando com um conhecido meu que ele era envolvido com droga, ele foi preso, um monte de coisa. E a gente comprou uma porção e dividiu. E eu guardei a minha na minha cintura e ele guardou a dele. E no final do serviço, ele disse que o carro dele não estava funcionando e eu me ofereci para ajudar a empurrar. Estava lá na rua 7. E quando a gente chegou para empurrar aquele carro, passou a viatura da Civil, com a sirene ligada, eles já estavam com um lá dentro. E eles viram a gente e o cara disse assim, bah, eles vão parar. E eu já fui saindo, caminhando e não deu tempo. Eles já me abordaram na outra esquina ali e me pegaram e me levaram para a delegacia. E, irmãos, tudo que eu tinha sumiu. Não caiu no chão, não foi para lugar nenhum, evaporou. Deus tirou do meu corpo. Porque se aquilo tivesse comigo, eu poderia ter ido preso. Um monte de coisa podia ter me acontecido, sabe? Eu cheguei em casa, eu tirei a minha roupa, eu falava com Deus, não pode ser verdade isso, cadê? Estava comigo, né? Ele tirou, sabe? Deus, ele pode fazer o que ele quiser. E aquele dia eu vi que não existe nada impossível. Eu simplesmente evaporou, saiu do meu corpo, saiu de mim. Eu saí da delegacia limpo, sem ficha, sem nada, porque Deus queria assim. Hoje faz um mês e meio que eu estou livre do álcool, das drogas, do cigarro. E se Deus quiser, eu vou continuar nesse caminho. Em nome de Jesus. Eu tenho feito muito... Eu ouço muita presença, eu vejo muita presença de Deus na minha vida. E eu sempre tive vergonha de falar de Deus, né? Porque eu sempre tive uma vida errada, então qualquer coisa que eu falasse, as pessoas... cala a boca, sai daqui, né? É assim... E hoje eu já fiz a oração do novo nascimento com 2 pessoas assim aleatórias na rua, sabe, que eu senti, eu tenho superado a minha vergonha, eu tenho cada dia mais ouvido Deus na minha vida e seguido Ele, porque eu me sinto muito mal, sabe, eu me sinto muito mal quando Ele fala comigo e eu não sigo. E Deus tem uma mania de largar as coisas no meu colo, e antes eu me irava, hoje não. O irmão falou que já tinha me convidado para vir aqui testemunhar mais cedo, eu disse que não, né? E é assim as coisas comigo, sabe? Depois eu fiquei lá me roendo, se ele der a oportunidade eu vou ter que ir lá, não vou ter o que fazer. Assim como o grupo familiar que tem na casa da minha namorada, não foi eu que escolhi. Meu avô foi lá, batizou meu sogro e disse para mim assim, ó, terça-feira tem grupo e é tu que toca. E eu, amém. Acabou, vou ter que estar lá. Então é isso aí, irmãos, amém. Boa noite, igreja. Meu nome é Benildo. Eu queria fazer uma oração com os irmãos aqui, amém?
Aqueles que sentir, bota a mão no coração e fecha os olhos, amém? Amado Pai Celestial, amado Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, chego a Ti pela fé, e neste momento, confesso que sou um pecador. Eu me arrependo da minha vida de pecados, em que estive rejeitando a Tua graça, e Te peço misericórdia. E pelo sangue de Jesus, recebo o Teu perdão. Eu abro o meu coração e Te convido a fazer em mim morada permanente. Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que Te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, me integra hoje no corpo de Cristo e escreve meu nome no livro da vida. Eu Te agradeço e Te louvo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queria compartilhar com os irmãos a respeito do seminário de ontem, né, da recepção em Piratuba. Foi tremendo, sempre que Deus falou muito comigo, né? Teve um tempo que eu trabalhava em Curitiba, né? Estava fazendo missão em Curitiba. Eu trabalhava numa empresa e trabalhava numa escola, né? Daí o Senhor me chamou para Piratuba. E daí o irmão Sérgio ligou para mim, né? Irmão, como é que está o coração? Eu disse, está sendo trabalhado. Daí o Senhor disse assim, irmão, tu te prepara, que daqui 15 dias tu está indo para Piratuba. Tremeu minha perna, né? Eu disse, amém, eis-me aqui, né? Vou estar orando. Foi tremendo aquilo, porque eu fazia logística de uma empresa em Curitiba. E daí o Senhor me chamou. Quando eu entrei na máquina que eu trabalhava, que fazia logística, eu olhei para a loja, parecia que nunca tinha entrado naquela loja. Foi uma experiência muito grande com Cristo. E um mês depois eu fui para Piratuba, né? Foi uma experiência muito grande em Piratuba. 3 anos e meio fiquei ali, por misericórdia de Deus. E graças a Deus, uma das ovelhinhas, né, se perdeu, para a honra e glória do Senhor, porque a alma não é fácil, né, irmãos? A gente tem que se render, tem que se entregar. Já faz um tempo que o Senhor fala isso comigo, mas a gente é duro de coração. Mas eu, desde que eu retornei para a Cachoeira, tomei a decisão de me entregar para o Senhor, né? E a experiência que eu tive em Piratuba foi tremendo, porque Deus levou os irmãos que estavam ali para Brasília. E numa madrugada eu perguntei para o Senhor o que significava aquilo tudo, né? E Deus salvou a irmãzinha lá em Brasília, Deus usou ela, porque ela estava gestante de uma criança, né? Ela estava grávida do menininho. E Deus colocou a mão, não só uma pessoa, mas vários irmãos para salvar aquela alma ali. Depois Deus fez um arranjo tão grande e trouxe eles de volta para Piratuba. Então foi uma experiência muito grande. A Ana está aqui, né? A Ana, né, a gente teve comunhão lá em Piratuba, o irmão Eduardo, né, a Paula, são vasos preciosos, porque onde que eu ia, realmente eles deram um testemunho de Cristo naquela cidade e hoje se rompeu. E eu lembro que eu entreguei para o irmão Sérgio aquele folder que teria lá, né, o encontro regional. E foi uma visão muito tremenda que eu entreguei para ele. Quanto tempo se levou, né, e hoje se cumpriu. E Deus falou muito comigo ali, o dom de Deus, né, irmãos? O que é o dom de Deus? Alguém sabe o que é o dom de Deus? Levanta a mão. Tem liberdade no Espírito. Alguém aqui que está nessa noite sabe o que é o dom de Deus? Não tem ninguém que sabe o que é o dom de Deus. Estamos feios, né, irmãos? A gente viu pelo louvor aqui inicial, né? A gente tem que se alegrar, irmãos. Nós estamos na casa de Deus. Deus, Cristo está aqui conosco, amém? Aqui em Marcos capítulo 2, é só 5 minutos, mas Deus está falando. Eu tenho certeza que é o Senhor que me levantou, porque não fui eu que estou. Eu não estou aqui por mim, irmãos, amém? Marcos capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Quem quiser, abre ali no livro de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 2, amém? Quem sentir, abre e vamos fazer uma oração juntos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho,
os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ali tinha um pai que estava dando a libertação para um filho, né? Amém? Quantos sentem realmente o dom de Deus? O dom de Deus é amor, irmãos. É amor puro. Não é esse amor de nós olhar o pé, dividir, falar mal, julgar, condenar. E ontem o Espírito Santo falou tremendamente lá. Quem sentir dever, rever, a gente tem que rever várias vezes. Porque se nós sair daqui, pode fazer um teste. Se nós não trazer um caderninho, anotar tudo que o Senhor está falando conosco, nós vamos sair daquela porta ali, ó, e não lembra mais o que Deus nos deu nessa noite aqui. Agora, é um caderninho, colocar ali e anotar e meditar durante aquela semana, os irmãos vão ver o crescimento que vai dar. Esse homem aqui, ele recebeu o amor de Deus e foi. E o amor daquelas pessoas que abriram uma casa que nem era deles ali, desceram aquele homem para ser curado, né? Vamos meditar nisso, né, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Rafaela, boa noite, irmãos. Eu estou quase tendo um troço aqui, estou muito nervosa, mas o Senhor me apertou muito essa semana para mim compartilhar isso com vocês hoje. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, assim, a gente tem passado bastante lutas, assim, Deus tem apertado. E eu queria compartilhar com os irmãos que a gente sabe que todos nós, assim, somos dominados pelas nações de demônios, mas que em algum ponto da nossa vida, alguma nação, assim, ela é mais forte, né? E eu sempre tive problema a minha vida inteira com miséria na minha família. Não importa o quanto a gente ganhasse, o nosso dinheiro sempre se esvaía de alguma forma e a gente acabava sempre retornando para o mesmo lugar. E agora, essa última semana, a gente passou por essa experiência de novo. O Senhor deu uma trancada ali no dinheiro e a gente voltou para aquela situação assim, de extremo aperto. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que a gente está passando por isso de novo, né? Não aceito mais isso, eu não aguento mais isso na minha vida, eu não quero mais passar por isso, né? A gente foi assim, irmãos, teve dias da semana passada que a gente esteve no limite, assim, no limite mesmo, de não ter. E o Senhor socorreu na última hora, porque Ele é fiel, né? Todos os dias, dias após dias, Ele levava no limite e no último momento Ele socorria. E eu sabia que o Senhor estava trancando aquilo ali de alguma forma, a gente não entendia por quê. O meu marido saiu do emprego e o patrão dele se negava a pagar a rescisão. E ele ficou 2 semanas desempregado, e as contas batendo, enfim. Eu poderia pedir ajuda a familiares, mas eu não queria mais, sabe? Eu queria depender do Senhor e não queria mais depender de pessoas. Então, a gente começou a assistir muitas aulas da Escola do Reino, e ali a gente entendeu sobre as nações, e eu vi que uma das nações que mais dominava a nossa vida era essa nação de miséria, de avareza, né? Que mexia na parte financeira mesmo. E ali o Senhor começou a me mostrar que eu tinha que lutar contra aquilo ali. Não adiantava eu dobrar o meu joelho e ficar chorando e pedindo, Senhor, por favor, faz alguma coisa. Eu tinha que fazer, porque já estava tudo pronto, irmãos. Com Deus é assim, as coisas estão prontas, a libertação está pronta, a gente que precisa assumir uma posição e tomar aquilo ali. Então, eu assisti uma aula de oração de guerra, e aquilo me tocou muito, como fazer uma oração de guerra, né? Como desligar do céu, desligar da terra, essas coisas na nossa vida. E aí eu fiquei bem tocada por aquilo ali na noite, e de manhã eu levantei e fiz uma oração de guerra. E amarrei ali, como diz em Mateus, e desliguei de dentro da minha casa, de dentro da minha família, todo espírito de miséria, de pobreza. Peguei o óleo, ungi os meus armários. Irmãos, enquanto eu orava, o meu corpo inteiro se arrepiava. E eu sentia que Deus ia operar, isso era de manhã cedo. E quando chegou a tardinha, o patrão do meu marido pagou ele. Naquele mesmo dia, a gente recebeu uma quantia enorme de dinheiro. A gente fez um mercado enorme. Os meus armários estão lotados, a geladeira está lotada. O Senhor levantou um trabalho para o meu esposo. Ele sempre trabalhou como autônomo, e o Senhor levantou um trabalho de carteira assinada com um salário melhor do que ele ganhava, tudo melhor do que a gente imaginou, e o Senhor operou no mesmo dia, porque estava tudo pronto, e o Senhor só quer que a gente se levante, que a gente tome uma posição, irmãos. A gente não pode mais deixar o inimigo roubar a gente, mentir,
prender, enganar, a gente precisa lutar contra. Não é o marido, não era o patrão do meu marido. Eu me revoltei muito com meu marido nesses dias também. Não era o meu marido, não era ninguém, eram demônios. E a gente precisa enxergar contra quem a gente está lutando e de fato lutar com as armas que o Senhor nos deu. Porque quando eu tomei a posição e entendi, fui com fé no que o Senhor queria de mim, o Senhor foi lá e fez a obra. Então era isso que eu queria deixar para os irmãos compartilhar, que aconteceu agora essa semana com nós. Meu nome é Vitória, sou aqui de Cachoeira. Bom, eu estava aqui pensando assim, e aí perguntando para Deus o que era para dizer então. E eu lembrei da passagem que está batendo na minha mente sim, bastante, que está em Mateus 8, e que tem a ver também com o que a gente recebeu esse final de semana, né? Em Mateus 8, que fala sobre a cura do criado de um centurião. Mateus 8, que o centurião diz assim, ó: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E essa palavra assim ficou por muito tempo assim, e ainda está na minha mente assim, e Deus vem trazendo algo para nós, né, em relação a gente ter realidade da habitação do Espírito Santo, né? Da gente ter realidade de que somos pecadores, porque esse homem, ele era romano, então ele sabia o que ele fazia, ele sabia o que ele tinha, qual que era a situação ali da cultura, enfim, né? Era bem diferente do que a gente sabe, do que os judeus faziam. E aí, então, eu fiquei pensando assim, né? Por que ele foi pedir, ele teve essa revelação de que Jesus era o Filho de Deus e que ele podia curar. E aí, nesse final de semana, foi falado da passagem daquele paralítico que precisava de auxílio também. E aí, Jesus dizia: o que é mais fácil, né? Que eu perdoe os pecados ou que eu cure a enfermidade física? E aí, ele fez os dois, porque para ele curar fisicamente é simples e rápido, né? Mas a gente reconhecer que somos pecadores e que recebemos dentro do nosso espírito a habitação de Deus, porque Deus pensa assim, a gente deveria se sentir assim como aquele centurião, né? Não tinha nada a ver com a cultura, não tinha nada a ver com o que Jesus pregava, a conduta dele talvez, né? O enfim dos romanos. Ele teve a realidade da condição dele e do servo dele também, e por isso que ele foi até lá, né? E aí Jesus curou, sem ter ido lá, sem precisar tocar fisicamente nele nem nada, né? E a gente recebeu essa palavra de que por que a gente precisa confessar esses pecados? Porque se eu não tiver realidade que eu sou pecador e que os pecados fluem de mim, não vou confessar. E eu preciso da iluminação de Deus para que eu confesse aquilo, né? Então a mensagem que a gente recebeu ontem é para que a gente possa perceber também que flui pecado da gente, né? Tem alguma coisa fluindo. Pode ser que eu não veja, mas Deus diz assim que na hora que Ele mostrar, eu preciso pedir perdão, porque aí Deus cura o meu corpo físico. Então, até eu tenho um testemunho assim bem rápido, tá, irmãos? Vou contar aqui para vocês. Não sei se passou de 5 minutos. Mas um tempo atrás eu estava com um peso determinado, né? Estava com mais peso do que eu estou agora. E aí eu não entendi, assim, estava emagrecendo e não conseguia, né? Assim, nem percebia, assim, e pensava, nossa, mas comer eu estou comendo. E está acontecendo então, né? E demorou meses, sabe, irmãos, para que eu pudesse ver a questão da amargura. Então, tentava comer mais, tem que comer isso, tem que comer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Mas não mudava 1 quilo na balança. E aí o que Deus fez foi que permitiu que eu, em algum momento, tocasse a realidade da questão da amargura, né? E aí teve um dia, então, que eu confessei a situação ali que tinha me causado aquilo, e naquela mesma semana engordei 3 quilos. Então, alguma coisa aconteceu. Eu ainda estou engordando, tá, irmãos? Então, era isso. Deus abençoe. Tem uma pessoa aqui que o Senhor manda chamar, que é Elisama. Amém?
Boa noite, irmãos. Meu nome é Elisama e eu vou compartilhar então sobre o seminário que a gente teve, né, das virgens nécias e das virgens prudentes. E eu convido, né, os irmãos para que quem não assistiu assista novamente, né, porque aquilo fica trabalhando no nosso coração. A primeira vez que a gente assiste é só o primeiro impacto, né, mas depois a gente precisa ficar ouvindo, né, para Deus trabalhar no nosso coração. E para mim esses 2 dias, né, Deus trabalhou muito assim, renovou muito a minha fé, que como eu ganhei o Caleb, né, então a minha vida mudou completamente. E a questão da consagração, para quem é mãe, sabe, né, que fica bem complicado daquilo que a gente está acostumado a fazer, né, quando não tem filhos, né. Então a gente tem aquele tempo só para nós e depois a gente não tem mais aquele tempo, né. E nesse seminário Deus renovou muito a minha fé, né, em Deus. E eu sinto de compartilhar com todos, irmãos, que nesse seminário foi falado, né, das virgens prudentes e nécias, e que eu estava meditando depois, pensando qual a diferença das duas, né? Porque as virgens prudentes, elas também dormiram esperando o noivo, e as nécias também, né? Então, todos nós temos fraquezas, né? Todos nós, no momento, nós vamos fraquejar, nós vamos desanimar, nós vamos achar que não tem mais fé, que não tem mais jeito, né? Porque elas estavam ali esperando o noivo e acabaram dormindo. Mas a diferença que fez todo o propósito foi que as 5 tinham se preparado além, né? E as outras não. Então, o preparo delas, né, que elas tinham óleo a mais, que fez a diferença, porque as 2 dormiram, fraquejaram, né, esperando o noivo. E eu vejo, irmãos, faz anos que eu estou nesse ministério, né, eu não nasci aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu nasci na denominação. E desde que eu vim para cá, irmãos, que Deus me trouxe, eu sempre observo o ministério. E aquilo que é falado acontece. Já faz anos, irmãos. Eu não estou aqui, eu estou aqui para testificar aquilo. Sempre eu fiquei observando. Eu observo aquilo que Deus traz para esse mover e fico aguardando. E vejo todos esses anos, tudo que foi falado aconteceu. Eu lembro, irmãos, uma coisa que me tocou muito. Eu estava em missão e o ministério falava: missionários, escutem a escola de missionários, escutem, revejam. Deus está me mostrando para que vocês permaneçam. E eu e a minha colega de missão, né, a gente ficou escutando. E eu vi que depois deu um tempo e muitos missionários abandonaram a missão. Vários momentos, irmãos, eu vi Deus falando: façam isso, façam aquilo, Deus está dizendo isso, Deus está dizendo aquilo, e depois um tempo acontecia. Os irmãos lembram quando teve o seminário que foi instruído sobre a mesa do Senhor, que foi instruído sobre os grupos familiares online, e deu 2 semanas e deu a pandemia? Então, irmãos, o que Deus tem falado no ministério? Que a gente tem que se preparar espiritualmente e naturalmente. Já faz anos que é falado isso. Então, o que vai diferenciar, irmãos, a nossa vitória é se você está se preparando ou não. E o preparo é a gente se consagrar, a gente fixar os nossos olhos em Cristo, deixar Deus mudar o nosso coração. Irmãos, o que eu mais gostaria hoje é ficar sentado ouvindo ministração, que nem eu fazia sempre. Mas o que Deus tem me trazido agora é que eu já escutei o suficiente, agora está na hora de eu praticar aquilo que eu já ouvi, né? É bom a gente ficar só sentado ouvindo, né? Mas agora o que Deus está colocando para mim hoje na minha vida é que eu preciso praticar tudo aquilo que eu já ouvi faz muitos anos. Tudo que eu tenho de reserva dentro do meu coração. Irmãos, comecem a guardar livros, comecem a guardar material na casa de vocês. Nós vamos precisar disso.
Comecem a guardar em pendrives, comecem porque vai chegar um dia que você vai querer ouvir uma palavra e você não vai poder ter a igreja. A gente tem que colocar isso na cabeça. Porque a gente já está chegando, só não vê quem não quer ver. Quem não quer ver. E outra coisa, irmãos, não adianta a gente dizer assim, eu não quero ouvir sobre a volta de Cristo, sobre essas coisas, eu não quero ver. Eu não quero ouvir, isso me faz mal. Mas, irmãos, isso vai bater na tua porta. Isso vai chegar para ti. É melhor você enfrentar agora e se preparar agora, do que depois você for uma virgem nécia e querer comprar o óleo e daí não tem mais como. Então, comece a guardar o alimento natural, como o Senhor tem falado nessa casa, na igreja, né? Comece a guardar a palavra dentro da tua casa, tanto espiritualmente como naturalmente, e se preparar. Preparar no teu coração, preparar os teus filhos, preparar a tua casa, porque a gente vê todas as coisas estão chegando e tudo está, é só você pegar a palavra, né? Pega a Bíblia, irmãos, e se você é tão crítico assim, então estuda um pouco de geopolítica, que você vai entender tudo o que está acontecendo e a gente precisa abrir os nossos olhos. Né? Se preparem, irmãos. Deixa Deus trabalhar no teu coração, né? Deixa Deus ministrar e vamos acreditar no falar, né, daquilo que Deus está falando para nós, né? Que Deus abençoe os irmãos. E mais uma coisa que eu queria compartilhar, que é algo que Deus tem me exposto, assim, porque sempre que é falado sobre liberar o Espírito, o que vem na imagem, na cabeça dos irmãos? Que é falado no ministério, a gente tem que liberar o Espírito. Na minha mente, assim, né, eu penso, no momento de oração, os irmãos todos vendo, vou liberar o Espírito, né? Vou liberar o Espírito no grupo familiar. Não sei o que vem a imagem, né? Para mim, a imagem é, eu tenho que liberar o Espírito, deixar Deus fluir. Mas, irmãos, nós temos que fazer isso, deixar Deus fluir na oração, como a gente quer tanto, mas a gente também tem que liberar e fluir o Espírito lá nos nossos lares. Né? É lá no teu lar, lá onde você é o real, que eu tenho que liberar o Espírito. Né? E, às vezes, isso me vem na minha cabeça, assim, né? Não, eu tenho que liberar o Espírito aqui no meu lar. Não é lá na reunião do grupo familiar, não é onde eu estou exposto, não é no momento de oração, de louvor. Na minha casa eu tenho que liberar o Espírito. Quando eu vou lidar com os meus familiares, com meu marido, com meu filho, no meu cotidiano, ali eu tenho que liberar o Espírito, ali eu tenho que liberar o Cristo. Né? Não é em determinados momentos, é como Deus quiser nos usar. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé. Vou dar um aviso no final do culto, né? Era para ser no início, mas Deus sabe. Os irmãos perceberam, né, que tem uma limitação aqui dessas cadeiras do canto aqui, que a partir de hoje elas vão ficar assim, porque esse pavilhão aqui, não sei o que Deus vai fazer no futuro, né? Mas um dos objetivos aqui é os micro-regionais, a Igreja de Cachoeira, os micro-regionais e os seminários, onde nós recebemos bastante irmãos de fora. Mas para reunir um pouquinho mais o rebanho, juntar um pouquinho mais, aquecer, diz que a ovelha tem que andar tudo junto, né? Nós vamos manter reservado aquele local, até por motivo de baixar um pouco o custo aí das limpezas semanais que ocorrem aqui na igreja. Espero que todos nos compreendam. Amém? Amém, então. O quinteto está presente? Não, o quinteto não está aí hoje. Amém. Então, os gaditas para o louvor aqui, durante a ceia do Senhor, e nós vamos ler uma palavra para nós estar participando da mesa do Senhor, aqui em Mateus 26, 26, os irmãos podem acompanhar pela tela aqui, eu vou ler rapidamente com vocês. O Senhor instituiu, né, a ceia do Senhor. Eu vou convidar os irmãos a repetir comigo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu. Deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças,
o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém? Vou dar o irmão Paulo para fazer a oração aqui. Logo após a oração, os irmãos podem estar tomando o assento aí e participando aí da Santa Ceia. Amém. Senhor nosso Deus, nós agora, Senhor, queremos na Tua presença ainda, Senhor, reconhecer a nossa condição, Deus, de pecadores e falhos diante de Ti, e clamar, Deus, para que Tu nos limpe nossas mãos, o nosso coração, de tudo aquilo que nós manifestamos no dia de hoje, Senhor, que foi contra a Tua vontade, Senhor. E também queremos agora, Senhor, diante de Ti, apresentar, Senhor, os elementos, Senhor, que fazem parte desse momento de comunhão contigo, desse momento de ceia, o pão, Senhor, o vinho, estão ali, Senhor, e nós clamamos a Ti, Deus, para que Tu nos dê a realidade, Senhor, deste momento, a compreensão deste ato agora, Senhor. E declaramos agora, Senhor, diante de Ti, abençoados, Senhor, esses elementos, em nome de Jesus, consagrados a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que venhamos nos tornar, Senhor, participantes deste momento aqui contigo, Senhor. Amém. A minha glória está em reconhecer minha própria fraqueza, porque quando fraco sou, então é que sou forte, então é que sou forte. Porque quando fraco sou, então é que sou forte, então é que sou forte. Se transformo em anjo de luz, com facilidade me convence a sair da presença do Senhor. O amor de Cristo é aperfeiçoado em nós, através das necessidades e das angústias. Quando opera em nós a morte, os outros recebem vida. Porque quando fraco sou, então é que sou forte, então é que sou forte. Porque quando fraco sou, então é que sou forte, então é que sou forte. Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O amor de Cristo é aperfeiçoado em nós, através das necessidades e das angústias. Quando opera em nós a morte, os outros recebem vida. Porque quando fraco sou, então é que sou forte, então é que sou forte. Porque quando fraco sou, então é que sou forte, então é que sou forte. Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O amor de Cristo
de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Amém. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé, convidar a igreja a se colocar de pé. Uma pergunta, alguém que está visitando esta reunião nesta noite pela primeira vez, que nunca tinha vindo aqui antes, levanta a tua mão um pouquinho para cima assim, fica um pouquinho com a tua mão erguida até chegar uma pessoa até você, vai te entregar um presente aí da Editora Vento Sul e falar um pouquinho com você. Fica com a tua mão erguida, tem 2 pessoas aqui na frente aqui. Que Deus abençoe os visitantes, sejam sempre bem-vindos aqui à casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convidar a irmã Jaqueline para fazer a oração final aqui, agradecer. Depois temos mais um cântico aí. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, reclinar nossa cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por esta reunião, pelos testemunhos, por aquilo que Tu está fazendo, Senhor, na vida dos nossos irmãos, nas nossas vidas. Sabemos, Pai, que teríamos, todos nós aqui hoje, teríamos algum testemunho para dar, Senhor, alguma experiência, para compartilhar algo, Senhor, que recebemos da mesa. Mas nós Te louvamos por todos aqueles que deram seus testemunhos aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que a marca do sangue do Cordeiro esteja nas suas mentes, nos seus corações, e que o Senhor continue a obra, Pai. Nós agradecemos por esse culto, agradecemos por cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite, por aqueles que vieram visitar, Senhor. Que o Senhor abençoe as suas casas, suas famílias. Em nome de Jesus, que eles se sintam amados aqui, por Cristo e por cada um de nós. Senhor, nós repreendemos todo e qualquer espírito de divisão do nosso meio. Senhor, forma um corpo unânime, Senhor, nesta casa. Assim como o Senhor hoje nos juntou mais próximos, que realmente, Pai, essa proximidade aconteça verdadeiramente. Que não seja só algo natural, mas que seja algo espiritual, Senhor. Abençoa cada família aqui, Senhor, cada lar aqui representado. Repreende, Senhor, os espíritos malignos que se levantam contra a Tua igreja nesta cidade, contra as famílias do reino. Eu oro, Senhor, e abençoo a cada um aqui, Senhor. Que a paz que excede todo o entendimento esteja na mente e no coração de cada um. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor conseguiu fazer aqui no nosso coração, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
te louvar, e em lugares tranquilos contigo morar. Meu desfrute é te servir, te adorar, te louvar, e em lugares tranquilos contigo morar. O meu desfrute é te servir, te adorar, te louvar, e em lugares tranquilos contigo morar. O choro pode durar uma noite,